paz do Senhor, paz em Cristo, sejam todos bem-vindos ao Positivamente com Adalgisa Brito. Hoje temos a oportunidade de recebermos aqui um dos servos do Senhor, e para quem é de Cacoaco já ouviu falar desse convidado, porque ele é um homem muito usado de Deus, porque a sua disponibilidade em Deus tem lhe levado distante, porque assim, né? Deus usa todo mundo, Deus quer trabalhar com todo mundo, só que depende da disponibilidade de cada um, não? Amém. Amém. Apresentas. Olá, Pai e Senhor a todos os telespectadores. Uhum. Joaquim Pedro Francisco é meu nome, mais conhecido como Joaquim Joaquim. Ismael. Muito obrigado pelo convite que foi Amém. estabelecido. É uma honra estar nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Nós é quem agradecemos a tua disponibilidade, porque na verdade ligamos acima da hora. Amém. Mas como és o servo disponível, está aqui. Amém. Amém. E falar sobre a disponibilidade é algo que, na verdade, muita gente, muitos cristãos, principalmente, precisam de entender. Amém. Porque Deus quer trabalhar com os disponíveis. Sim. Porque as pessoas que têm desculpa para tudo. Para todo trabalho tem desculpa. E como nós temos um tema, vamos falar também sobre esse assunto, que é sobre as consequências do imediatismo. Amém? Amém. Amém. Então, faço a primeira pergunta para Joaquim, mais conhecido por Kim. Amém. Amém. Na verdade, o que é uma consequência? Eu acredito que a consequência são as reações inesperadas, né, que nós recebemos. Exemplo, nós aprendemos na cultura e todo mundo que semeia colhe. Colhe. Ou seja, o colher é a consequência do semear, Amém. é a reação do que se fez. Sim, Ninguém semeia milho para querer colher feijão. lógico. Nunca vai se ver isso. Impossível. Então, basicamente, a consequência é mais ou menos isso. É isso. Você colhe o que você semeou. Sim, Glória a assim mesmo. Deus. Isso não tem uma particularidade, ou seja, tanto o cristão, tanto o ímpio, eles estão envolventes nessa situação. É a lei que Deus estabeleceu quando criou os céus e a terra. Amém. Amém. Por isso é que nós vimos que tem certas pessoas que não são cristãos, né? Eles têm bens, têm certas coisas, e na raiz de tudo isso, às vezes foi semeado uma injustiça. Mas eles têm. Amém. Uhum. Bem, deixa aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte. Muitas das vezes nós como cristãos, né, nós temos falhado em algo, né? Amém. Aquilo que a Managisa, né, terminou de falar aqui. Amém. Muitos de nós temos a tendência de confundir um assunto muito sério. Eu sempre falo assim, Deus não é gênio da lâmpada e Deus também não é babá e nós não somos bebê. Quando Deus cria os céus e a terra, se há uma lei que Deus deixou para Adão, isso é depois de Adão ter pecado, é que do teu suor comerá o teu pão. Amém. Então, eu acredito que uma das causas que tem feito, né, muita gente, principalmente no seu gospel, né, serem imediatistas, é não compreenderem o propósito Glória. do evangelho, Glória não a Deus. entenderem o que é Glória. evangelho. Não entenderem o que é evangelho. Sim. Porque há quem diz que se converteu, diz que está em Jesus, não teve encontro com o próprio Jesus. Sim. O maior problema é que nós, atualmente, nós, dentro das nossas igrejas, nós temos mais convencidos do que convertidos. Glória. Porque é mais fácil nós nos convencermos que temos Jesus Amém. do que nós encararmos que temos Jesus. Glória. Porque vamos lá. Primeiro é que o evangelho não é sobre bens, Glória. não é sobre as coisas que nos rodeiam, não é sobre termos carro, casa e tal. Não. Isso são as consequências que encontramos dentro do evangelho, Glória. mas não é a essência do evangelho. Glória a Deus. E hoje em dia a igreja, ou muitos de nós na igreja, temos trocado a consequência com a essência. Por isso é que nós pensamos que o estar em Deus é ganhar pão. Consequências e a essências. E eu falo que o estar em Cristo, o ser de Cristo, isso revela uma essência. Amém. Exemplo, quando Jesus veio cá na terra, ele nos mostrou de primeira
que o evangelho não é sobre falar muito, é sobre fazer muito. Glória. E hoje em dia nós vivemos um evangelho imediatista. Por Glória. exemplo, se nós olharmos os movimentos neogracista, hipergracista, neopentecostal, são movimentos que nos pregam, olha, vem para Jesus, que Jesus vai te dar aquilo, vai te dar isso. Nós nos ligamos mais naquilo que Jesus pode nos dar, que nos esquecemos daquilo que ele já nos deu, que é a graça, a salvação, o perdão. Já temos. Já temos. Amém. Então, Amém. eu falo que é Amém. isso que tem Amém. feito muita gente. Amém. Amém. E a quem procura? Sim. A quem procura. E eu falo assim, Mana Jesus, se nós pararmos para olharmos bem dentro da igreja, nós encontramos 3 grupos de pessoas. Amém. Nós encontramos o crente, o religioso e o cristão. O crente, o religioso e o cristão. Sim. Eu sou crente, a Mana Giza é crente, João Lourenço é crente, o político é crente, porque na realidade definir crente é aquele que acredita em alguma coisa. Logo, o feiticeiro também é crente, porque crente. ele acredita na sua feitiçaria, na mágica. O religioso são pessoas que estão mais apegadas na religião do que na essência que trouxe a religião. Glória. Por exemplo, se nós irmos ver um islamita, né, no caso, um judeu, eles são devotos, são ortodoxos. Você não vai lhe ver alguém brincar com a sua religião. Não, porque ele é tão não, apegado que não. leva isso a sério. E batem até. Batem, matam. Por exemplo, nós estamos a Matam. acompanhar caso na Nigéria Sim. de cristão, mais de 500 cristãos que Ao morrem ser por mortos. dia. Sim, também acompanho. Então, nós vamos ver que existem crentes religiosos, mas Então, a religiosidade nos leva a ou seja, fanatismo. Fanatismo, Sim. o termo é esse. Mas o cristão, se nós vermos o que é cristão, vamos lá. A Bíblia começa a nos mostrar, né? Isso é no livro de Atos, que a primeira vez que esse nome cristão aparece na Bíblia foi em Antioquia. E de onde surgiu essa palavra cristão? É que o povo da Antioquia notavam o comportamento e a semelhança de Cristo nos discípulos. Amém. Daí surgiu o nome cristão. E eu vejo que muitos que são levados para o imediatismo são pessoas que não entenderam o que é ser cristão. Porque ser cristão é nós entendermos que há um propósito determinado para cada um de nós segundo a visão de Deus. Glória a Deus. Por isso é que nós fazemos muito tipo de oração, mas a oração mais resumida da Bíblia é o Pai Nosso. Amém. E na oração do Pai Nosso, Deus nos mostrou algo que eu quero até aqui trazer uma análise para os telespectadores. Se nós vermos, né? A oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí, entanto. Mas se há uma coisa que me chama muita atenção é Pai Nosso, Pão Nosso, teu reino. Teu reino. Se Pai, pão, reino. Se nós vermos, primeiro na oração do Pai Nosso, nos mostra qual é a identidade de Deus na nossa vida. Glória a Deus. E o problema de muitos, no dia de hoje, muitos cristãos, muito crentes no caso, é que não sabem qual é o papel de Deus na sua própria vida. Deus tem papel na vida de todo mundo. Até na vida do mundano, Deus tem papel. Na vida do ímpio, Deus tem papel. Porque Deus não é um pai irresponsável. Então ele está na vida de todo mundo. De todo filho. Mas o problema não é ele estar na tua vida, é o local que está em tua vida. Esse é o problema. Em Apocalipse, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. E eu falo que muitos de nós, como igreja, estamos a recorrer no imediatismo porque deixamos de ser igreja. Amém. E se a Mana Giza me perguntasse aqui, então como é que a igreja deixa de ser igreja? O que é ser igreja? A pergunta é essa. Primeiro ser igreja é ser templo, é ser o oráculo do Espírito. Essa é a habitação do Espírito Santo. Amém. E muitos de nós deixamos de ser habitação, porque damos mais prioridade a nossas coisas e olhamos Deus como necessidade. Glória a Deus. E Deus nunca foi necessidade, é o prioritário, é o primário, é o primeiro. Glória a Deus. Amém. Amém. Por isso é que na oração do Pai Nosso não começa nossas coisas, começa Pai Nosso. Então, muitos pensam que estar na igreja você vai conseguir recatar tudo o que você quer. Ou seja, tá via Deus porque quer resolver algumas situações. Esse é o problema. Esse é o problema. E eu falo assim, o problema não é vir na igreja, o problema é ser. É ser. Igreja. Só que uns estão a vir
para buscar aquilo que ele acha que tem que receber de Deus. Eu falo assim, Pedro nos ensina que maldito é o homem que espera Cristo só nessa vida. Amém. Ou seja, Amém. maldito é o homem que espera receber de Deus só nessa vida. Porque a primeira essência do evangelho é ganhar almas. Glória. Mas o primeiro benefício que ganhamos no evangelho é a salvação. Todo mundo que se considera cristão e não tem certeza da sua salvação deve se autoanalisar. Analisar. Yeah. Amém. Porque o que faz muitos recorrerem por outros caminhos, pelo imediatismo, é não entenderem basicamente aquilo que são em Deus e qual é o posicionamento de Deus em sua vida. Amém. Amém. Porque eu sempre falo assim, Amém. Deus estabeleceu um tempo propício para cada um de Para nós. todos. Para todos. Por isso é que eu quero basear tudo aqui na oração do Pai Nosso. Porque a Bíblia fala, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Do hebraico, separado seja o teu nome. Porque o maior problema de nós como igreja da atualidade é que nós deixamos a nossa essência, deixamos de lado a essência da igreja e estamos a viver mais como distraídos dentro do tempo. Porque como igreja nós estamos a perder a nossa essência. Vamos lá. Se nós irmos ver, biblicamente falando, a igreja sempre tinha um grande impacto na sociedade. Sempre. E eu falo que hoje nós estamos a ter muitas igrejas. Muitas. Mas a minha pergunta é, quantas mudanças estamos a ter no bairro, no país? A pior. Agora eu quero fazer aqui uma análise, né? Até então, nós tínhamos muitas casas escuras nos bairros e tal. Agora, pense comigo. Então, não é só sobre se abrir igreja, mas é sobre o papel da igreja em si. Porque se nós irmos ver em Atos, a igreja mudou a sociedade. Muito. Em Atos 2 todos foram cheios do Espírito Santo. Mas nós hoje também somos cheios de Espírito. Mas a pergunta é que tipo de Espírito é esse que nos enche? E essa é uma problemática. Hoje Deus falou comigo acerca deste assunto da igreja, né? Estamos a falar mesmo sobre o mediatismo e está envolvido também as implementações de muitas igrejas. E no sentido de que fechou-se as casas escuras e se abriu mais igrejas. Só que muitas dessas igrejas que se abriu mesmo, fazendo um estudo, né? Entrando numa dimensão espiritual, entendemos que são mais casas escuras do que a própria igreja. Porque há quem, na verdade, está a procurar pastor para lhe resolver uma determinada situação. Não está a procurar Jesus. E agora, o pastor, que também por causa do imediatismo, se apressou para conquistar nome, dinheiro, qualquer coisa que seja, lógico que ele vai ter que recorrer em meio, sem antes que pague o preço, porque é possível, sim, Deus usar os filhos dele, Deus usar. Mas há quem não quer respeitar isso. Passa a correr em vários meios e começa aí a profetizar, começa aí a curar. Não é que isso não é possível, entendamos? Mas também há muita gente, como nós temos presenciado, eu já presenciamos, temos familiares que morreram na igreja, isso é evidente. Muito. Temos irmãs que foram violentadas pelos pastores, isso é evidente. Então, essa situação assim, essa situação que temos lidado com ele com respeito à igreja, esse tema que essa particular que você falou, queria também. Bem, eu quero começar com uma frase que eu anotei aqui, né? É que resultado não se imita. Imitar resultado é cavar a tua própria cova. Amém. Resultado não se imita. Resultados não se imitam. Não se imitam. Qual é o maior problema? Bem, o ser usado por Deus não é ser de Deus. O ser usado por Deus não é ser escolhido por Deus. Deus pode usar quem quer, quando quer, como quer, onde quer. Isso é lógico. Né? Por exemplo, nós vamos ver no livro de 1 Samuel, né? A Bíblia começa a nos contar que Samuel se encontra com Saul, né? E no mesmo caso acontece com Davi. Quando Samuel foi para ungir Saul, ele disse, vai, sobe até o monte, vais encontrar os filhos dos profetas, se junta até ele, você vai profetizar. E a Bíblia fala que quando Saul, no caso, né, se juntou com os filhos dos profetas, começou a profetizar e o seu coração foi mudado no outro homem. E eu falo assim, Saul se juntou aos filhos dos profetas e começou a profetizar, mas a minha pergunta é, será que Saul era profeta? Não. O problema é qual?
O problema é que muitos de nós, né? Eu até anotei aqui, muitos de nós recebemos palavras proféticas. E eu não sou contra palavras proféticas, mas Não. nós nos esquecemos que palavras proféticas exigem ações proféticas. Como assim? Porque, vamos lá ver, se me profetizarem, olha, Joaquim, o senhor está me mostrando, você vai ser empresário, eu estou a te ver, vai ser alguém de renome e nome. Se eu ficar parado, isso vai acontecer. Não. Deus tem todo o poder para fazer isso acontecer, mas vejamos, o mundo é feito de sacrifício, a lei do sacrifício. Até os que estão entrando no imediatismo estão a sacrificar. Mas nem eles próprios sabem, mas estão a sacrificar. Porque o mundo é movido pela lei do sacrifício. E vamos lá ver. A Bíblia começa a contar no livro de Crônicas, né? Se a memória não me falha, que certa vez dois reis foram ter com Eliseu. E Eliseu disse: chame-me o tangedor, a modo que quando ele tocar, os céus se abrem e eu profetizo. E quando Eliseu profetizou para o rei, ele disse assim: vocês vão ir na batalha e vocês vão vencer. Lógico, vão vencer. E os dois reis partiram para ir lutar contra o povo inimigo. Mas o rei da cidade na qual foram lutar, ele sabendo que essa batalha já está perdida, ele pegou no seu primogênito, assassinou o filho e estendeu na Amém. cidade. Amém. E os dois reis, quando viram aquilo, sentiram nojo e foram embora. Não queriam mais conquistar a cidade. Agora, a minha pergunta é: se o profeta profetizou dizendo que vão vencer a batalha, como é que os reis recuaram? Sim. Sacrifício. A parte que sacrifica mais ganha. E, infelizmente, Satanás tem utilizado muito, principalmente no seu cristão. Muitos de nós estamos a ser seduzidos ao imediatismo sem mesmo nós darmos conta. Por quê? Eu até. Isso até eu conversei com alguém. Porque a nossa geração hoje, a nossa geração de hoje, confundem sucesso com fama. Tendem a confundir isso. Sucesso com fama. Sucesso não é fama. E sucesso fama... não é fama. Não, não é. Glória. Por muito tempo eu também pensava Glória. isso. Ei. Sucesso não é fama. Não. E hoje em dia temos aqui as redes sociais que está dando fama para muitos. Por exemplo, se vou dar exemplo se eu ficar despido na rua, me filmarem, a minha imagem vai para a rede social. Vou ser famoso ou não vou? Mas a pergunta é: tem um sucesso? Essa é a pergunta mais importante. Até no ministério, eu aprendi assim com meu irmão, né, meu pai, Milton. Quero até aproveitar e mandar um abraço. Eu aprendi assim com ele. O sucesso no ministério não é o nível de convite que você recebe. Até porque isso é sinal de perigo. Porque quanto mais exposto você está, mais é fácil te deixar cair. É fácil. Yeah. É fácil. Agora, a pergunta é: qual é o sucesso dentro do ministério ou dentro da igreja? É quando o teu ministério, é quando a igreja faz o que muitos não conseguem fazer. Aí é que revela o sucesso. É quando Deus fala contigo que não fala com ninguém. Aleluia. Há um som que eu amo muito, que diz assim: para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. O problema é o seguinte: dentro da igreja, muita gente está abrindo o coração para Deus, mas a minha pergunta é: e Deus está abrindo o coração para ti? Essa é a pergunta que não se cala. Porque nós estamos a ver muita gente que querem abrir o coração para Deus, mas ainda vivem do pecado. Não, eu não sou contra os que caem. Porque uma coisa é você cair e outra coisa é você adaptar o pecado como estilo de vida. Então, o imediatismo ocorre nisso, porque as pessoas tendem a confundir sucesso e fama. Amém. Amém. E se esquecem que no mundo espiritual ou em Cristo, ninguém é superstar. Amém. Ninguém é estrela, né? Até porque o apóstolo Paulo, né, ele nos ensinou isso. Que em Deus não é sobre nós, é sobre dependência. Então, muitos jovens só estão a se frustrar porque não aprenderam a ser dependentes. De Deus. Amém. Porque quem depende de Deus nunca é confundido. Amém. Nunca. Amém. Amém. E também aqui eu sempre toco nesse sentido, sobre os ensinamentos dos nossos líderes. E muitos dos nossos irmãos estão a ser fracos
estão se desencaminhando do seu primeiro amor com Deus, porque muita gente está a achar que para cada estação há um novo conhecimento e tem que ignorar o primeiro conhecimento que ele aprendeu da palavra. E isso também por causa de alguns ensinamentos que temos contemplado. O que tu falas sobre esse assunto? Bem, primeiro que eu vejo que muitas lideranças estão a fracassar. Mas isso não é o problema. Deixa. Amém. Nós nunca vamos conseguir levar certas pessoas por onde nós nunca passamos. Glória a Deus. Vou dar um exemplo. A Bíblia mostra que quando Moisés mata o egípcio, qual foi o local que ele foi se esconder? Quando quem? Quando Moisés mata o Sim, egípcio, ele sim. foge para o deserto. Sim, sim. Anos mais tarde, quando volta para o Egito e tira o povo, qual é o primeiro lugar que ele leva? No deserto. Porque Deus só te faz levar alguém aonde te fez passar primeiro. Então existe muita liderança que só não conseguem nos impulsionar a orar porque nunca passaram no ponto de oração. Glória. Porque ninguém vai glória. conseguir nos levar aonde nunca passou. Fora. Por isso é que existem muitas pessoas que ainda guardam mágoas, né? Se calhar de um líder e tal, e falam os líderes não prestam, porque não conseguiu curar a sua cicatriz. Agora, vamos lá pensar. Eu gosto muito de fazer essa comparação. Se nós vermos as 10 pragas que Deus enviou no Egito, serviu para tirar o povo do Egito. Sim. Mas os 10 mandamentos serviram para tirar o Egito do povo. Porque Deus é assim. Deus é assim. Então não é sobre nós ignorarmos o ensinamento. É sobre nós prestarmos muito bem atenção. Porque eu chego a acreditar que existem coisas que não é sobre te falar. É sobre você passar. E agora a questão está a quem não quer passar. Quer seguir porque viu, por exemplo, olhamos para uma Ruth Catala. Eu também quero ser pregadora como a Ruth Catala. É aquilo que eu disse, resultados não se imitam. Há muita gente nessa geração, né, que se inspiram na Nair Nani. E Nair Nani é uma adoradora que eu respeito muito. Eu tenho uma admiração pela Nair Nani muito grande. Por quê? O problema é que muita gente quer ser como Nair Nani, mas não estão dispostos a passar aonde Nair Nani passou. Muita gente quer ser como João Mussumba, mas não estão dispostos a pagar o preço que ele passou. E eu sempre aprendi assim. Toda grandeza revela uma luta. Toda execução revela uma preparação. Por que resultado não se imita? Porque o número que eu calço não quer dizer que é o número que a Mana Giza calça. A uns graça pode lhe boiar, a outros pode lhe apertar. Mas quem Deus chamou para executar um certo projeto, cada projeto revela um tipo de preparação. Exemplo, na preparação de João Batista, a Bíblia nos mostra que ele aparece em Judeia a batizar. Mas de Jesus, a Bíblia nos mostra que foi levado ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. Na preparação de Pedro, ele anda com Jesus, nega, depois é edificado. Mas de Paulo, ele começa como perseguidor, a caminho de Damasco, Jesus aparece. Agora, o problema das pessoas é isso. Nós vivemos num mundo que só mostram, né, o palco, mas não mostram os bastidores. E na escola de Deus, a lição mais difícil que essa geração precisa aprender se chama dependência. E um dos maiores problemas da juventude da atualidade, da nossa geração, é o seguinte: pensar que o povo de Deus é do homem de Deus. O nome já está bem claro. Povo de Deus. Não, pensar que homem de Deus... Pensar que o povo de Deus é do homem de Deus. É do homem. Não entendi bem. O problema dessa geração é pensar que o povo de Deus pertence ao homem de Deus. Não pertence. E o homem de Deus também não pertence ao povo de Deus. Por isso é que o nome está bem específico. Daí é que eu falo que o resultado não se imita. Não se imita. Se nós queremos ser grandes, então devemos estar dispostos a pagar o preço. Aleluia. Yeah. Aleluia. E eu levo essa palavra para você. Paga o preço que tens que pagar. Se você ama tanto fazer algo em Deus,
Aceita a tua situação no momento. Viva o que estás a viver no momento. Não imita. Até porque um dos maiores problemas é que, eu falo assim, a atualidade está criando muitos crentes mimosos. Eu falo crentes da net, né? Falam assim, que pensam que intimidade é publicidade. É publicidade. Nós vamos ver, né? Estou no monte, Fora. estamos aqui na noite profética. Não, não é sobre publicitar. Eu falo assim, a diferença entre a cadela e o elefante, num ano, uma cadela pode parir mais de 3 vezes. O elefante só uma vez. A cadela, quando pare, ninguém se assusta. Mas quando o elefante gera o seu filho, a terra treme. Então eu falo, todo mundo que são moldado no quarto de oração mexem com essa terra. A preparação da Nairnani ninguém viu. Amém. Mas quando Deus lhe soprou, hoje nas mídias, o nome mais falado é quem? Nairnani. Glória. Mas nós não sabemos que, não pensamos que ela um dia já era endemoniada, não pensamos que ela um dia já chorou, já sofreu, já caiu, né? Porque na escola de Deus nós sempre vamos estar cair, levantar, por quê? Porque a forma de Deus nos falar que sem mim você não vai ir a lado nenhum. E de tanto nós criarmos crentes mimosos, nós estamos a pensar que Deus é obrigado a falar conosco, a nos responder. Deus não é obrigado a nada. Amém, amém. Não é obrigado a nada. Há uma experiência que eu tive com Deus. Você tocou num ponto em que na verdade, vais falar, né? É o seguinte, eu estava assim, minha saída da igreja para casa. E era uma fase que eu também estava enfrentando, muito difícil. Então não tinha táxi suficiente e me foi dado uns valores que era para sair da igreja para casa. Só que não poderia chegar de concreto, não poderia mesmo chegar. Eu tinha muita fome, o estômago estava assim, estava com dor de estômago. Eu meto uma coisinha no estômago, uma coisa que eu tive que fazer. Então, cheguei na paragem, mano, aí é fé. Em nome de Jesus, aqui vai aparecer carro que vai me levar diretamente, vou pagar X, porque só estou com dinheiro nas minhas mãos. Eu fiquei média de 3 horas na paragem. Então, quando eu vi que estava sério, o assunto estava sério, comecei a ficar já melancólica, triste, comecei a ficar, Deus, por quê? Não sei o quê, tá vendo? As situações. Mas depois, Deus me disse, Xisa, pega uma moto de 3 rodas, eu não tenho vergonha, eu ando na moto de 3 rodas. Amém. Eu ando no autocarro. As minhas possibilidades me levam hasta aí, eu faço isso normalmente. Okay. Então, sobe na moto de 3 rodas, vai só até no desvio, no desvio do Zango. Lá, pega som, vai chegar na tua casa. Me ministrou isso. Com a minha dureza, fiquei ali mais 1 hora, 4 horas na paragem. Porque eu estou falando, o Deus da Bíblia não falha para todo mundo. Ele também vai ter que matar. Se ele dá táxi para frente, para mim que não vai dar táxi, vai dar táxi. Vai mandar táxi. Eu estava a meter isso em prática. Só que depois, a vida estava muito fatigada, os pés estavam a encher. Os pés estavam a ficar encher por causa de tanto tempo ficar sem parada. E eu estava fraca, muito fraca. Então eu falei, aqui a única solução é seguir o que o Espírito Santo está falando sobre mim. Peguei o carro, pedi no senhor, só tinha 200, aceitou, me levou até lá. Só que quando chegamos na paragem do Cacoaco, passei, e eu vi que estavam chamando Cacoaco, eu passei a paragem. Automaticamente passei a paragem. Quando a gente curvou, eu falei, pai, minha paragem toda deixar. Filha, aqui não tem como nós voltar, você vai lá bem distante, vai sair de lá a pé, até na tua paragem, Jesus, me esqueceste mesmo. Mas assim, Deus. Mas depois eu comecei a querer entender por que estava acontecendo isso comigo. Quando vai comigo até lá, uma moça me diz, moça, não volta para lá, passa a sua estrada, lá tem autocarro. E vai direito para Cacoaco. E quanto o autocarro? 200. Quer dizer que eu só tinha em mente que eu só tinha que sair da igreja para minha casa com 1.500. Mas naquele dia Deus usou a circunstância para me mostrar que com 400 eu posso sair da igreja para minha casa. Ou seja, foi um aprendizado que eu falei, Deus, eu não preciso que você, não preciso te sentir nas grandes coisas. Para isso foi muito, muito. Eu entendi que o imediatismo não te faz você amar essas coisas. Sim. Ter prazer no ensinamento de Deus. Ter prazer. Eu fui, conheci aquela paragem, agora só vou com aquela paragem, estou na igreja, não tem desculpa.
o maior problema da atualidade é que nós falamos de Deus sem entender Deus. Sem entender Deus. E Amém, amém. outro dos maiores problemas é que nós nos esquecemos que o evangelho gira em torno da espiritualidade. Amém. O cristão Amém. que não entende a espiritualidade, então tem que se rever. Tem Amém. que se rever. Glória. Porque eu digo assim, que na escola de Deus, nós aprendemos muito que a escola de Deus nos ensina a mover o sobrenatural. E o homem que entende o sobrenatural coloca Satanás no seu devido lugar. Yeah. Eu falo assim, porque o início da igreja foi com poder. A igreja cresceu por causa de poder, não é por causa do imediatismo, Não foi é. por conta Glória, de poder. E o poder vem da onde? Da oração. As maiores experiências que eu já tive na minha vida foram com Deus. São experiências que moveram as circunstâncias. Glória. E eu sempre falo assim, Deus não tem problema em instalar assim, pá, a partir de hoje nós os dois vamos ser bilionários. Ele não tem esse problema. Não tem. Só que Deus nunca vai nos fazer chegar no topo sem criar estabilidade e estrutura para nós permanecer no topo. Porque eu digo assim, o que faz José se tornar governador é o favor de Deus. Mas o que mantém José no cargo de governador é o caráter de José. Glória. Por quê? Porque vamos lá ver, eu já ouvi muita gente a falar, não, o bairro também influencia e não sei o quê e tudo mais. Amém. Eu não sou contra, mas também não sou tão a favor. Porque Adão pecou no lugar santo. Então não é sobre o lugar, é sobre a pessoa no lugar. Porque até Daniel foi santo no lugar pecador. Então não é sobre o lugar que nós vamos, mas é sobre a nossa pessoa. É aquilo que os nossos pais nos ensinaram, né? Que árvore torta é mesmo árvore torta. Então, a consequência, o que leva muita gente no imediatismo é quando não percebem o Deus que eles carregam. Amém. Amém. Porque desde o momento que nós percebemos o Deus que nós carregamos, o que acontece em nós é uma metamorfose. E o que é metamorfose? É mudança de mentalidade. Porque eu falo que a primeira libertação que acontece em nós não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E por muito tempo também nos mentiram que bênção é aquilo que nos dão. Olhar para o homem é minha bênção. Olhar para o carro é minha bênção. Isso não é bênção, isso são consequências da bênção. Porque bênção não é aquilo que te dão, bênção é aquilo que te falaram. É aquilo que dizem ao teu respeito. Vamos lá ver, depois de Deus criar tudo, a Bíblia fala que e abençoou Deus a terra, abençoou Deus o homem, dizendo. Então, bênção não é sobre aquilo que nos falam, que nos dão, é aquilo que nos falam. Amém. Então, eu não preciso não preciso, né? As pessoas falarem, não, você é rico, você vai ser rico. Desde que Deus já disse isso ao meu respeito, para mim é importante. Porque às vezes o que nós precisamos não é dinheiro, é uma palavra que sai da boca de Deus. Porque eu falo que o homem não consegue viver fora de Deus, tal como o peixe não consegue viver fora d'água. Então, o que leva muita gente no imediatismo é a imagem deturpada sobre o evangelho. Quando nós temos uma ideologia errada sobre o evangelho, nós queremos seguir por caminhos como o sacerdócio das trevas, queremos entrar para o caminho de feitiçarias e tal, porque nós não entendemos bem, porque nós achamos que Deus está nos castigar muito. Não. É que Deus dá mesmo toda essa volta para nos criar estabilidade, porque eu falo assim, ninguém vai conseguir valorizar a paz se não viver tempo de guerra. Até porque nós estamos em paz, mas também estamos em guerra, porque a maior guerra não é aqui. Como assim? Não é lógico, Deus. Mas eu percebi isso, que em Deus nós somos preparados descansando. Amém. Mas também nós descansamos quando somos preparados. Então, não é sobre os resultados que a vida pode nos trazer. Porque eu falo que todos os bens que nós recebemos fora de Deus não é bens. São armadilhas disfarçadas de bens. Não são bens. E para os jovens que recorrem ao imediatismo, né? Para ter carro, fama, eu tenho uma palavra para deixar, né? Na lei da criação, o pão não se ganha
como é que eu vou falar? Na lei da criação, o pão se ganha no suor. Sim, Não se ganha de outra sim, forma. sim. A oração dá pão? Sim, dá. Dá carro? Sim, dá. Mas o problema, Mana Gisa, nós devemos entender isso. Isso é um ponto que poucos gostam de tocar. Mas eu quero tocar nesse ponto. Existem pessoas específicas que Deus chama para viver da obra. Vamos lá ver. Se nós olharmos para o livro de Atos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 8, 9, no desenvolvimento da igreja, nós vamos ver que os apóstolos, a igreja estava a entrar em conflito por causa de quê? Porque não tinha quem distribuía comida para as viúvas. Não tinha. Então os apóstolos reuniram e falaram: olha, nós não podemos deixar de pregar para ir servir pão. Então escolhem entre vós. Isso até é uma analogia que me dá muita graça, mas vamos lá. Escolhem entre vós homens cheios do Espírito Santo, com sabedoria, né? Homens com graça para servir. Agora eu paro e penso, se na igreja primitiva para servir pão, só servir pão, água, arroz, era necessário ser cheio do Espírito Santo. Agora para pregar. Hoje em dia nós queremos pisar no altar de qualquer forma. Mas voltando no assunto, né? Só para servir era necessário ser cheio do Espírito Santo. Os apóstolos não poderiam deixar para ir servir. Então, existem pessoas específicas que Deus chama para a obra para não fazerem absolutamente nada. Isso é, para não trabalharem. Por quê? Amém. Porque o próprio Deus se encarregará de lhes sustentar. Exemplo, os sacerdotes ou a tribo de Levi. Se nós estudarmos, por exemplo, no livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar que a tribo de Levi era um proibido de trabalhar. Sim. Porque certa vez Deus disse a Arão: todas as tribos terão riqueza, menos vocês, porque eu, o Senhor Deus, serei a vossa riqueza. Então, existem pessoas específicas que Deus chama para trabalhar arduamente em prol do desenvolvimento da obra. Mas atualmente todos nós queremos dar uma de Nair Nani. Não, quer. Mano, vai morrer. Vai morrer. Amém. Se Deus não te revelou, não se atreva. Não se atreve. Vai morrer. Amém, amém. E é aquilo que eu disse: Amém. resultado não se imitam. Não se imitam. Então, ouvimos todos, resultados não se imitam. Está a ser muito bom essa nossa interação, nossa conversa com o servo do Senhor, Joaquim, mais conhecido por Kim, pregador, homem abençoado, que tem, na verdade, impactado muito o Cacoalco. São por testemunhos que eu ouvi dele, por acaso é mesmo edificante, amém? Amém. E o pouco que estamos aqui a beber de ti, Deus abençoe a tua vida. Amém, amém. Deus te dê força, Amém. Deus te capacite. E eu creio que há pessoas que estão aqui a nos acompanhar, irmão, que estão assim a ver quem é esse menino que está aí, na verdade, falar. Epa, esse é um menino, mas em Deus é grande. Amém. Porque é Deus quem te constituiu. Amém. Continua na mesma visão. Há muitos adolescentes, jovens da tua faixa etária, talvez que estão desviados, não estão, ou seja, se sentem, e pela situação que você passou, está sempre firme em Deus. Amém. Na verdade, é mesmo Deus quem te sustenta. Amém. Amém. Deus seja muito, muito louvado. E também para você que está aqui a nos acompanhar, olha, na verdade, esse canal, ela foi criada, surgiu por um objetivo, que é mesmo para a partilha da palavra de Deus. E nós somos um canal que não, não temos patrocínio nenhum, não temos apoio nenhum, é somente Deus que tem nos sustentado, porque a nossa finalidade é mesmo partilhar a palavra de Deus, porque nós entendemos de que não são as condições que vão nos atrasar. Se é para avançar com um bocado, nós avançamos com bocados que temos. E nós temos esse bocado que temos aqui, a possibilidade de trazermos homens, como você tem contemplado, de Deus, para partilhar a palavra de Deus. Então, se calhar você ainda se perguntou, afinal de contas, qual é a lógica desse programa? É mesmo esse fundamento, a palavra de Deus. Para já se inscreva, partilha e ajude naquilo que você puder nos ajudar, amém? Naquilo que você puder partilhar conosco, porque nós queremos crescer. Porque sem você não vamos ao lado nenhum. Sem a tua partilha, não vamos ao lado nenhum. Porque nós queremos tocar em coração. Amém. Deus está a bater a porta. Mas é com tua ajuda que milhares de pessoas também vão ser ajudadas. Amém?
Falo para você especificamente. Eu com tua ajuda, pastor. Você pode ser um pastor, pode ser uma líder, pode ser um músico, não sei quem esteja a me ouvir. Na verdade, é com a tua contribuição que nós queremos crescer e manter o positivamente em pé. Amém? Partilha, subscreva. Glória a Deus. Amém. Está sendo muito bom, mas nosso tempo não está a nos ajudar. Amém. Não está a nos ajudar. E vamos dar sequência desse tema, irmão Kim. Amém. Vamos dar sequência desse tema. Vamos dar sequência. Na próxima ocasião, vamos pegar, Amém. vamos que falar. Deus vai dar, na verdade, Amém. verdadeiramente sabedoria para falarmos com o coração ferido, com pessoas que estão a pensar que já trabalharam bastante e querem largar a fé. Amém. Amém? Amém. Então, estamos assim a fechar, mas antes que a gente feche, dou a palavra ao Kim para liberar a palavra de bênção. Primeiramente, vai agradecer todo o teu tempo. Mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite que me foi estabelecido. Foi muito bom estar aqui nesse lugar. E eu gostaria de deixar, né, o seguinte conselho, né, a todos que me ouvem. Amém. Primeiro é que a oração funciona. Glória, Yeah. glória. A oração funciona. E quero falar assim para você que me ouve que nem sempre em Deus nós estaremos fortes. Mas acredita que até quando você estiver fraco, Deus nunca vai te abandonar. E se hoje eu estou em pé, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou maior, mas é porque até nas minhas quedas o Senhor sempre tem dado um jeito de me trazer de volta. E eu sei que há muita gente que assistem, né, que se calhar você está com problema de ansiedade, depressão, né, com pensamentos no ar, perdeste alguém e tal. Eu também não sei o porquê que eu fui levado a falar isso, né? Mas acredita, tudo vai ficar bem. Glória a Deus. Se prender nos pensamentos nunca foi boa coisa. Eu sei bem do que é que eu falo, porque é algo que eu passei. E então o maior conselho que eu te dou é que o melhor amigo com quem você pode desabafar se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. E Ele é o único que pode nos consolar, nos confortar, nos levantar. Eu sei que a vida não está fácil, não. Mas também não está impossível. Em Deus tudo é possível. Glória a Deus. Então, continua na fé, continua em Cristo, continua. Por mais que as coisas parecem difíceis, eu acredito que Deus é bom. E no tempo certo, na hora certa, Ele vai atender a tua causa, a tua súplica. Então, Aleluia. que Deus te abençoe, que Deus te levante. E para você que estás doente, que Deus te dê cura. E acredita, você vai viver testemunhos. E 2026 será o ano em que Deus vai te dar a dupla honra. Glória. Eu acredito nisso, que aquela resposta que você estava à espera por Glória a muito Deus. tempo, Sim. o Senhor vai te dar e você vai ligar, né? Na Managisa, vai ligar Glória aqui a no Deus. Positivamente Glória. para testemunhar, né? Você que sofre até de dores no peito, dores no estômago, os anjos do Senhor estão liberando cura para a tua vida. Glória a Que o Deus. Senhor começa a te abençoar e que o fogo do Senhor começa a passar e cobrir a tua casa e a tua Aleluia. família. Não haverá óbito Não. sobre a tua casa Glória no a Deus. poderoso nome de Jesus. Ei, Porque a Bíblia Jesus. fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E essa sombra está descansando, está descendo sobre a tua casa, sobre a tua vida. E que no lugar da tua vergonha o Senhor te conceda a dupla honra. É tempo de você voltar a orar, voltar a pregar, voltar a buscar. Volte para Jesus, porque Ele não vai te julgar. Ele está de braços abertos para te receber, está de braços abertos
A Bíblia fala que pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas todavia eu, Senhor, jamais se esquecerei de ti. A você que estás fraco e tu me ouves, a Bíblia fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E o Senhor está renovando as tuas forças a partir desse momento. Eu acredito que este ano não vai terminar e tu vais testemunhar boas coisas em Cristo, no poderoso nome de Jesus. Nós estamos a crer em um novo tempo e uma nova estação sobre a tua vida. Eu acredito que o teu telefone vai chamar por ligações de boas novas, porque o favor do Todo-Poderoso está te alcançando. Eu oro, eu decreto, eu declaro no poderoso nome de Jesus. Receba a tua cura, receba a tua libertação, receba em nome de Jesus o milagre que tanto tu esperas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estava aqui toda emocionada a chorar, né? Acho que Deus nos elevou a termos esse momento, amém? Tens que fazer somente receber a palavra que Deus liberou, receber, porque não está fácil mesmo para ninguém, não está fácil mesmo, mas não largue a fé, não desista. Deus ainda é o centro da tua casa. Você, mulher, mãe, não desista de orar pelos teus filhos, não desista do teu marido, não desista de você, jovem. Não desista e não viva segundo o teu próprio projeto. Deixa Deus executar o projeto dele em você. Amém? Mas não desista de Cristo. Receba a Deus. Estamos assim nos despedindo positivamente. Se inscreva, amém? Glória a Deus. Bye, bye.